tienes que melhorar sua compreensão, tu tienes que investigar, e muitas vezes os alunos. Viu que é fato curioso? Uma vez o reitor da Universidade de Brasília me chamou e me disse: professor, em la década de 70, nossa biblioteca era a melhor de Brasil. Hoje está llena de gente sempre, não há sítio disponível. Mas os profissionais contestam muito este tipo de biblioteca. E eu contestava, falou: mira, reitor, primeiro, que esta biblioteca universitária estava preparada para a questão da sociedade da informação, de sociedade industrial, onde todos os indicadores eram quantitativos, número de usuários, número de consulta, número de leitores. E hoje, na sociedade da informação, o desempenho de uma biblioteca é muito maior, tem que aumentar a produção científica da universidade, tem que facilitar a valorização dos cursos de pós-grados, tem que facilitar o acesso à agência de fomento. Então, e por que está sempre llena? Primeiro, está sempre llena porque muitos não têm o espaço para estudar. E muitos que se vão com seus próprios livros, não necessitam, é mais um sítio. Não é uma biblioteca preparada para transferir informação, para transferir conhecimento, é outra coisa. Temos que cambiar todo esse tipo. Os usuários são os mesmos usuários dependentes que nunca vão ter uma produção científica relevante. Então, se cambia muito essa questão de estruturas informacionais. Se pode usar a informação em três arenas básicas: em la criação de significados para o entendimento de seu ambiente de atuação, em la construção de conhecimentos para suprir falhas de conhecimentos e desenvolver novas competências, em la tomada de decisões para elegir formas de ação. La generação e transformação da informação são moldeadas por la cultura, especificamente de regras, rotinas e papéis, informação. Significados são forjados em los pensamentos, sentimentos e ações de los indivíduos em um processo cíclico. A administração do ciclo da informação genera mais informação, que a sua vez genera conhecimento, que subsidia a estratégia, fornecendo bases para a ação e que fornece o feedback necessário para recomeçar o processo. Assim, a administração da informação deve ser vista como a administração de uma rede de processos que adquirem, criam, organizam, distribuem e usam a informação em um ciclo contínuo. Hoje, em Iberoamérica, se habla muito das bibliotecas participando das redes, como Castel e Marina. As bibliotecas iberoamericanas têm muita dificuldade em participar de redes. Porque em uma rede é como a cidadania, tu tienes desejos, tu tienes necessidade, tu tienes obrigações. Quando se chega a este tipo de obrigações, muitas bibliotecas não estão preparadas. Por exemplo, em Brasil, o IBICT tem um programa que se chama Computação Bibliográfica. Em qualquer sítio de Brasil, tu puedes pedir um artigo científico, que pode estar muito lejos. E isto o investigador recebe em 2 ou 3 horas por e-mail. E isto não só as 300 maiores bibliotecas brasileiras, como temos um convênio com o COC, com as 10.000 maiores bibliotecas do mundo. E o que ocorre? Em Brasil, são as poucas bibliotecas que têm estrutura para atuar em rede e que participam com uma qualificação maior, como a biblioteca da Universidade de São Paulo e de Campinas. Então, muitas vezes, há esse discurso de trabalhar em rede, mas muitas bibliotecas não têm estrutura. Às vezes não têm nem pressuposto para trabalhar em rede.
o conceito de competência foi por vezes influenciado por sua utilização em el campo de la gestión organizacional, generando variadas conotações que podem ser reunidas em duas grandes correntes: la de la literatura americana e la de la literatura francesa. Os autores norte-americanos tratam a competência como um estoque de qualificações que valora o exercício de determinado trabalho, normalmente associadas a demandas de determinados cargos. E os autores franceses associam a competência às realizações de la persona em determinado contexto, agregação de valor, produção em el trabalho independente del cargo. Então, a essa questão dominam muito a questão de la competência, todavia, os americanos que começaram a trabalhar com isso já em las décadas de los anos 70 e depois também os franceses. O ciclo, né, de la alfabetização da informação, o saber agir, as atitudes. O que é importante é sempre o usuário. Temos que ter uma forma de comunicação para transformar o usuário, o leitor, em um alfabetizado informacional. Isto não é fácil, porque em nossa experiência em Brasil, notamos que a falta da informação nos leva à inclusão e também a explosão informacional nos leva à exclusão. Todos esses fatores, por exemplo, a internet produz muitas informações, isto também tem que ser recordado como uma forma de excluir. Eu me recordo que em las décadas de 70, eu trabalhava na Universidade de Brasília, e havia só um livro que se chamava Los Dueños del Poder. Então, para mim, como bibliotecário, era muito tranquilo receber um usuário que queria ser um trabalho de poder e entregava os dueños de poder. Era um solo. Isso contentava a todos. Hoje, se tu llegas à internet e coloca os dueños de poder, há 1 milhão de referências. Quer dizer, isto também é um trabalho de la formação profissional. Como que o usuário pode compartilhar todas essas tecnologias, todos esses conteúdos de uma forma mais específica? Há a questão do ciclo de tecnologia da informação, os contextos e as questões de habilidade, saber fazer, conhecimento e saber. Os estudos apontam que as necessidades de informação, elas advêm dos aspectos cognitivos, emocionais e situacionais. Quando falamos de informação, temos que ter conhecimento que a informação também é a informação oral, é a informação utilitária, para resolver os problemas, e também a informação para a produção científica e tudo mais. Então, há esses aspectos cognitivos de saber que leva à competência informacional. Emocionais, saber agir, nos leva à competência. E também situacionais, saber fazer, competência informacional. Então, todos esses motivos cognitivos, emocionais e situacionais. Um grande autor que tem trabalhado muito na questão da alfabetização e também da competência informacional é Xu. Os estudos orientados para o usuário em los abordagens mais recentes veem a informação como uma construção subjetiva, em que o valor da informação reside na relação que o usuário construi entre si mesmo e determinada informação, a construção própria do usuário no basada na estrutura informacional. Por lo tanto, devem ser examinadas as preferências e necessidades cognitivas e psicólogas do indivíduo.
e também como elas afetam a búsqueda e os padrões de comunicação da informação. Isso envolve a búsqueda de los motivos que generam as necessidades informacionais e de como essas necessidades são percebidas, representadas, definidas e vividas. Também envolve entender como a informação ajuda o usuário a avaliar os resultados de uso, impacto, benefício, contribuição ao desempenho. Mira, quando se trabalha com a informação, hoje em Brasília está começando a trabalhar com os modelos mentais. Cada pessoa tem um modelo mental próprio e crê que o paraíso é aquele que constrói. Por exemplo, a Rede Globo de televisão é muito forte em Brasil. E uma vez o repórter da Rede Globo foi a uma favela, uma chabola, e perguntou para um chico de 8 anos, o que quer ser quando crescer? E o chico de imediato, traficante. Isto é um modelo percebido por el medio ambiente. A informação que circula é a informação que o paraíso é o tráfico. Não há outra informação. Então, esse chico adquire essa informação e com 15 anos já está morto. Como fazer as estruturas? Estamos em El Bite, implantando em muitas favelas